Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial, porque embora o povo brasileiro tenha visto ontem a diplomação do presidente Lula como futuro chefe da nação que tomará posse a partir do dia 1º de janeiro de 2023, muitas pessoas aqui no Brasil e algumas fora do Brasil continuam ainda a fazer um discurso contra a democracia, contra a nossa Constituição, contra o processo eleitoral. O problema é que os incautos que estão aqui no Brasil serão responsabilizados criminalmente, como disse o ministro Alexandre de Moraes, que não vai deixar barato nenhum desses crimes que foram praticados contra a democracia brasileira, contra o Estado de Direito e contra a nossa sanidade social, nossa sanidade física e mental. Alguns ainda continuam a fazer alguns crimes porque estão fora do Brasil. O problema é que eles se aproveitam de alguns espaços que são dados aqui, em algumas emissoras no Brasil, para continuar a sua pregação golpista. Mas, em algum momento, essas pessoas irão prestar contas, pelo menos se voltarem, se colocarem o pé aqui no nosso território. Pois bem, mas o que é que está acontecendo, do que é que estou falando? Qual é a legitimidade de pessoas ainda a falarem de uma tentativa de golpe, de uma ruptura institucional, de articulações dentro das Forças Armadas? Será que existe algum lampejo de realidade nisso? Ou de fato são loucos criminosos, ou criminosos mal intencionados, ou tudo isso junto e misturado ao mesmo tempo? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre o que aconteceu depois da diplomação, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, se você puder, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários. A sua participação política também pode ser feita através de espaços como esses nossos aqui. Então, é muito importante você se informar, você participar, conversar com outras pessoas e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é um espaço adicional para você também ajudar o nosso portal a chegar a outras pessoas, tá bom? Se gostar, dê o seu joinha, mande seus comentários e vamos seguir em frente. Gente, ontem nós tivemos a diplomação do presidente Lula e de Alckmin. A diplomação é como uma cerimônia formal, né? Que muitas pessoas perguntaram qual é a diferença da diplomação para a posse. Pô, a diplomação é como se fosse a certificação que você concluiu um curso. Você fez uma faculdade, fez um colégio, fez algum curso, uma pós-graduação, você fez um curso técnico e aí você ganha aquele certificado, porque você passou por várias etapas, fez a sua prova, enfim, você merece falar sobre aquele assunto ou desenvolver uma tarefa dentro daquele assunto que você trabalhou durante um tempo, né? A diplomação para a presidência da República é a mesma coisa. Os candidatos, eles passaram por uma universidade da democracia, foram testados, fizeram as suas provas, o povo ali deu grau máximo para os vencedores e aí eles recebem um diploma se não houver nenhum tipo de contestação por parte dos seus adversários, da fiscalização, da justiça eleitoral, depois de transcorrido também o julgamento das suas contas. Então, estão todos aptos a governarem o Brasil na eleição presidencial e governarem também os outros postos chaves, né, quando são eleitos para as outras esferas da administração. Então, agora só compete ao presidente que foi eleito e diplomado tomar posse. O calendário da Constituição brasileira diz que isso acontecerá a partir do dia 1º de janeiro. Bom, mas nós temos um zumbi que está vagando e ainda está mexendo com a imaginação de muitas pessoas aqui dentro e fora do nosso país. Pois bem, aí ontem, navegando por todos os canais, analisando o comportamento dessa gente, eu me deparei aqui com um dos filhotes da ditadura. Tem as viúvas do obscurantismo e tem os filhotes da ditadura. Aí, esse filhote da ditadura, o senhor Paulo Figueiredo, ele continua a usar espaço da Jovem Pan para o discurso golpista permanente. O problema é que ele não mora no Brasil, né? Então ele fica numa posição muito vantajosa em relação aos outros que estão nas frentes dos quartéis e que o Alexandre de Moraes terá comandando a justiça nesse particular, nesse assunto específico, a capacidade de alcançar essas pessoas. Quem está fora fica apenas jogando gasolina para que os outros entrem pelo cano, né? Mas vamos ver aqui o que a criatura, o filhote da ditadura, inconformado, e depois vamos ver quem ele é, né? Se ele tem essa moral toda para estar questionando a democracia. Bom, pela genética, ele já tem um problema sério, né? Porque ele é neto do último ditador
aqui do nosso país, da ditadura sanguinária, ditadura assassina e ditadura corrupta também. Mas parece que o DNA está fazendo jus, pelo menos na criatura aqui, né, porque ele está reproduzindo todo esse pensamento da ditadura nas falas dele. Vamos ver aqui o que ele disse sobre a diplomação ontem e se ele aceita, né, como outras pessoas também, o resultado da eleição e acha que vai ter a posse aqui, se ele aceita a posse também de Lula a partir do dia 1º de janeiro. Vamos acompanhar aqui. A satisfação, o perder o mané, o deboche. As pessoas estão observando isso e não precisa vir ninguém organizar dizer o que precisa fazer. Todo mundo hoje já sabe que algo precisa ser feito. Todo mundo tem uma opinião a respeito disso. Todo mundo sabe o que precisa ser feito, hein? Falta que os agentes responsáveis por isso ajam. E a gente pode falar mais sobre quem são esses agentes. Mas a população está no caminho certo, a população está no lugar certo, a população está sabendo quem precisa agir para parar isso que está aqui, quem precisa restabelecer os poderes constitucionais, quem precisa garantir a lei e a ordem no Brasil. Tudo que ele viu ontem, tá? Diplomação, tudo para ele é tudo golpe. A democracia que o avô dele fazia aqui no Brasil, né? Que a ditadura aí, para ele estava bonito. Então ontem a democracia, para ele não é um negócio que ele curta muito, não. A população sabe. Então, hoje, muita gente está, agora acabou. Eu sempre digo, só acaba quando termina. Até... então ele não está satisfeito, não. Então, quer dizer, a diplomação para ele não é nada, né? Então ele acha que nos próximos 18 dias que restam ainda, que ainda pode ter uma ruptura, pode aparecer os ETs de Varginha fardados, né? Só foi isso, né? Os alienígenas para evitar a posse de Lula. A posse do Lula, se ocorrer, vou continuar batendo na tecla do reestabelecimento dos poderes constitucionais como eles foram com as suas prerrogativas legais, dentro da lei, dentro da legalidade. É um democrata, né, gente? É um democrata, é DNA. Esse rapaz deve ter sido alimentado, né, com chá de cap. Todo dia ele tomava um chá de cap, o cap do avô dele, aí ele introjetou esse tipo de situação. E aí ele mandou essa aqui, no tweet dele. O grande nome para se observar agora é o general Freire Gomes, o comandante do Exército. Tem experiência chefiando a inteligência e comandando operações especiais, ou seja, sabe bem o tipo de guerra que está sendo travada. Nós estamos uma guerra travada aqui, segundo ele. Vamos ver se ele terá fortaleza para cumprir seu dever. O dever dele, então, é fazer o golpe, né? E aí eu coloquei aqui, no meu tweet pessoal, mandei a mensagem aqui para o Paulo Figueiredo. Eu coloquei, Paulo Figueiredo, você já resolveu suas pendências jurídicas no Brasil? Aquela acusação que você subornou para conseguir verba pública para seu hotel já foi desmentida? Volte, patriota. O Brasil precisa de pessoas como você por aqui. Em Miami não pode fazer muita coisa, né? Então mandei isso para ele. Então, mas quem é o general que ele está dizendo aí? Que é o general linha dura que pode funcionar numa conspiração contra a posse de Lula. O general está fazendo exatamente o contrário do que ele está dizendo. Exército inicia processo para punir militares por carta política. Comandante da força determinou que os militares recebam uma ficha de aplicação de transgressão disciplinar. Então, alguns militares que assinaram uma lista apócrifa, o general que o Paulo Figueiredo está achando que é o golpista, né, ele está fazendo exatamente o contrário. Ele está mal informado, ou o general é muito mais linha dura, muito mais casca grossa do que ele pode imaginar. Mas o Paulo Figueiredo, ele apareceu na Globo um tempo atrás, né, por conta, vejam só, de uma falcatrua envolvendo milhões de reais de dinheiro público. Mas esse é o homem que está dando toda uma receita de como deve funcionar uma democracia. Mas ele ganhou estrelato aqui. Vamos ver se dá para colocar aqui nosso vídeo. Também foram feitas no Espírito Santo, no Rio e em São Paulo. Olha, o foco dessas investigações são operações suspeitas do banco como o LSH Hotel, que é o extinto Trump Hotel. Opa, deu uma paradinha esse Trump Hotel. Bom, mas é o seguinte, aí ela vai falar aqui no transcorrer da matéria, que deu um pau aqui na internet agora, que uma das pessoas envolvidas é o neto do João Batista de Oliveira Figueiredo, que é esse rapaz aqui. Ultraconservador sócio brasileiro de Donald Trump. Paulo Figueiredo constrói hotel de luxo que levará a marca de Trump à Barra da Tijuca. Então aqui novinho, né?
conseguiu, porque é o seguinte, como o avô dele era da ditadura, o João Figueiredo, então esse rapaz teve a chance de conviver com outros ditadores e com alguns esquemas de outras nações, né? Então conviveu com o Ronald Reagan, os conservadores, os radicais nos Estados Unidos, ele conseguiu lá algumas pontes, através disso deve ter conseguido lá com o Trump. E aí a gente vê o seguinte desdobramento, né, dessa parceria dele com o Trump. O Trump não botava dinheiro, né, só dava o nome e ainda recebia uma grana. Mas esse rapaz tinha dinheiro para construir hotel aqui nas vésperas da Olimpíada? Bom, aí a gente vai ver, né? Ou ele recebeu uma herança muito forte, né? Ou então, de fato, ele ganhou na loteria, alguma coisa assim. Porque depois o que aconteceu foi isso, ó. Preso por propina por dinheiro de fundos de pensão para hotel do rei Arthur dos 40 milhões do Preve Campos. Esse aqui foi o que aconteceu com o neto de Figueiredo, preso por propina. Esse é o mesmo cidadão que está dando essas receitas. Aí depois, tentando se livrar dos problemas, a gente vê essa matéria. Desembargador nega pedido para revogar mandado de prisão de ex-sócio do extinto Trump Hotel. Neto do ex-presidente João Figueiredo, Paulo Figueiredo Filho, está foragido e teve o nome incluído em lista da Interpol. Polícia Federal investiga suposto esquema de propina envolvendo hotel e banco público do BRB do Distrito Federal. Porque é o seguinte, o Trump não botou dinheiro aqui. Então o dinheiro precisava vir de algum lugar, né? De onde veio o dinheiro? De um banco público. E aí conseguiram uma montanha de dinheiro dentro do banco público e a Polícia Federal descobriu que esse dinheiro estava saindo com uma contrapartida, uma dinheirama forte que os operadores desse esquema estariam dando para esses indivíduos do banco do BRB. E aí a gente tem mais matérias. Neto do ditador Figueiredo é preso nos Estados Unidos acusado de pagamento de propinas no Trump Hotel. Paulo Renato, que é o nome dele, Paulo Figueiredo, né, é amigo de Flávio Bolsonaro, que mantém sua página no Facebook, uma foto ao lado do neto do ditador Figueiredo. Aí depois o Flávio Bolsonaro conseguiu também empréstimo também, muito camarada no BRB, né? A gente vai vendo assim que tem umas coincidências muito interessantes no meio desse mundo todo. Flávio Bolsonaro pegou empréstimo milionário no BRB, mesmo com renda incompatível, mas são os mistérios, né, desse BRB. Mais matérias aqui envolvendo o seu Paulo Figueiredo. Circos Máximos foi o nome da operação, né, que ficou atrás do rapaz aí, do cidadão. Justiça libera neto de ex-presidente da prisão. Liberou, mas praticou contra ele, ou aplicou contra ele, uma medida cautelar. A 6ª turma do Tribunal Superior de Justiça, STJ, substituiu por medidas cautelares a prisão preventiva de Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, no âmbito da Operação Circos Máximos. Gente, não estou levantando nenhuma acusação, não. Estou só mostrando para vocês os fatos aqui. Uma pessoa com essa ficha, né, como a gente diz no meio policial, né, com essa capivara, é o que está pregando golpe aqui no nosso país, que está pregando o não aceite do resultado eleitoral, que está querendo que o Exército rompa a instituição aqui no nosso país, que prenda Alexandre de Moraes, para garantir que os criminosos que fizeram tudo contra a nossa democracia continuem a fazer a mesma coisa. Então a gente tem que ser muito crítico com essa criatura, né? Se você der uma busca, você vai achar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, gente. Vou colocar algumas matérias aqui na descrição do vídeo. Neto de Figueiredo, preso em Miami, tenta obter green card nos Estados Unidos. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo é alvo da Operação Circos Máximos. Porque ele foi preso nos Estados Unidos porque estava com um documento lá complicado também, né? Enfim, e o alerta da Interpol fez com que ele tivesse esse pequeno dissabor da sua vida. Grupo Trump é citado em investigação de corrupção no Rio. E o Trump saiu fora, né? O Trump tirou o nome dele porque viu que a situação estava muito complicada. Os setores de compliance... Essas investigações é alvo de agora voltou aqui a fala dela aqui. Paulo Figueiredo, filho, que foi sócio desse empreendimento, desse extinto Trump Hotel, que fica no... Tinha dado aqui um pau aqui na internet, mas aí do nada ela voltou, né? Se ela voltou aqui do nada, então é porque ela queria que vocês saibam aqui desse ponto da matéria. Vamos lá. Desse extinto Trump Hotel que fica no Rio. Ele é neto do ex-presidente João Figueiredo, já falecido. Também estão sendo investigados nesse caso o Vasco Gonçalves, que é presidente... Então, o rapaz ganhou aí notoriedade na Rede Globo de televisão. E eu tô com essa curiosidade. Será que a ficha dele tá limpa ou ele tá nessa situação aqui ainda? Ó? Foragido, neto do ex-presidente Figueiredo é preso. Então, enfim... Para quem tem esses probleminhas aí, né, vamos dizer assim,
Fica complicado esse rapaz falar em ética, falar em democracia, ficar pregando, mas é esse tipo de gente que as pessoas que estão nas frentes dos quartéis ficam dando muita bola. Elas gostam muito de falar de combate à corrupção, à moral, os bons costumes, a família, mas muitas delas não têm essa moral, não têm essa família, não têm essa honra, não têm esse patriotismo, não têm essa decência, não têm essa ficha limpa toda que muitos imaginam, né? Então fica aí a advertência também para muitos incautos que acreditam em criaturas golpistas, que muitas vezes, se eles puserem os pés aqui no Brasil, eles vão ter que prestar contas com a justiça. Talvez seja por isso que eles prefiram uma ditadura, porque sendo amigo do rei, do ditador de plantão, eles ficam imunes, né? Eles ficam sem sofrer nenhum tipo de problema. Daí, apenas uma questão para saber, né? Eu não consegui descobrir se o rapaz já está limpo nessa história ou se a capivara está cheia de pelos ainda, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Mais tarde temos mais assuntos, tá? Tchau.